parábola é... Esqueci, gente. O samaritano não me lembro mais. Semeador. Semeador. Então, tá bom. E com a palavra a nossa irmã, Dalva. Boa noite a todos. Está todo mundo ouvindo? Todo mundo? Que bom. Me vendo também? Porque às vezes a gente fica meio que desfocado. Tá bom? Então tá ótimo. Em primeiro lugar, mais uma vez, né, agradecida estou pelo convite, pelo tema, pela oportunidade. E falar de parábolas de Jesus é muito bom, porque é o nosso dia a dia, é aquilo que a gente vive, é aquilo que a gente tem nos nossos dias, porque Jesus fazia isso constantemente para que nós pudéssemos entender aquilo que ele queria explicar, né? Porque a gente ainda está, né, um pouquinho mais evoluídos, mas ainda estamos precisando de palavras e de ensinamentos mais diretos, né, e comparativos, que a gente pode nos dizer. Eu acho que está picotando? É daqui ou é daí? Eu não sei. Não estou vendo a Dalva. Ih, meu Deus, aonde que eu entro aí? Vamos ver aqui, gente. Não está me vendo? Deixa eu ver se eu sou essa daqui. Eu sou essa daqui? Ah, e agora? Espera aí, já sei. Não, eu que fiz errado. Agora tá vendo? Eu apertei o negócio que vai para trás, mas tudo bem. E aí, voltando, né, ao que eu estava dizendo, falar de parábolas de Jesus é muito bom, porque é o que a gente vivencia, é o que a gente tem a oportunidade todos os dias de ter. E era assim que Jesus fazia, para a gente poder ter um entendimento. Hoje, a gente tem bem mais do que lá atrás, mas esta parábola, quando eu li, e li já várias vezes, todos nós já lemos essa parábola várias vezes, o que mais me chama a atenção é quando eles colocam nos livros que ela é a parábola das parábolas. Por quê? Porque ela é muito interessante, porque a gente tem que se avaliar, no decorrer da nossa conversa da noite de hoje, em qual terreno a gente se encontra, desta semeadura de Jesus. E é lógico que, no final, se a gente perceber que a gente não está no terreno da terra boa, a gente não se desesperar, porque a gente está ainda no processo, né, da caminhada, e a gente ainda é falho, e a gente vai conseguir chegar. Então, para a gente começar, a gente escolheu a parábola escrita e deixada por Lucas, porque essa parábola ela tem 3 evangelistas descrevendo, né? Escrevendo e descrevendo. Então, a gente escolheu Lucas. Eu escolhi Lucas porque me afinizou mais. Mas elas falam a mesma coisa, tá? E aí Lucas diz para a gente o seguinte: o semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comer. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra fértil, germinou e deu fruto ao cêntuplo. E, dizendo isso, exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo, aspas, né? E arrebata-lhes a palavra do coração para que não creiam e sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que as ouviram, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento e na hora da tentação desistem. Aquilo que caiu nos espinhos são os que ouviram, mas caminhando sob o peso dos cuidados da riqueza e dos prazeres da vida, ficam sufocados e não chegam à maturidade. O que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra com coração nobre e generoso, conservam-na e produzem fruto pela perseverança. Está em Lucas, capítulo 8, versículos 5 a 8 e capítulo 8, versículos de 11 a 15.
E aí, quando Jesus fala para a gente, né, de como essa parábola mostra diferentes aspectos, né? Ela mostra diversas formas de como nós absorvemos a palavra, o Evangelho do Cristo, das diversas maneiras que ele vai semeando, né? Através da doutrina espírita, através de outras religiões, há uma semeadura, né? É assim que ele está dizendo, é como se jogasse a palavra para cada um de nós, semeando em nossos corações ou não. Os diferentes tipos de solo que ele vai citando, eles retratam a gente, as pessoas, com as nossas deficiências, com as nossas virtudes, com os nossos orgulhos, enfim, com as nossas deficiências. Esta parábola também, ela está estudada no Evangelho e ela está estudada no Livro dos Médicos. Por isso que a gente fala que ela é a parábola das parábolas. Então, como ele disse para nós, como Lucas colocou, a palavra é a semente. A semente é a palavra de Deus, né? É aquilo que Deus trouxe. É o amor, sempre. A palavra de Deus é o amor. Se resume no amor. Os que estão na beira do caminho são aqueles que têm ouvido, escuta, mas qualquer tentação desistem e vai embora. E tira dos corações. A pessoa escuta, entende, até entende, mas qualquer coisa desvincula e ela desiste. E quando a gente escuta e lê essa parábola, a gente tem isso é natural, né? De nós, seres humanos, ainda em evolução. A gente logo lembra de alguém, de algum conhecido, de algum parente, enfim, de alguém. Mas o ideal é que a gente foque em nós, né? Porque o outro está no caminhar dele. A gente tem que ter foco na gente. Embora a gente vá conhecer pessoas de todos os tipos de solo, né? E a gente ainda fica querendo semear nos corações dessas pessoas, quando, na verdade, a gente tem que se preocupar no nosso coração, no que está sendo semeado em nós, tá? Então, esse à beira do caminho, né? Ele escuta e qualquer coisa ele não absorve, não entra. Os que estão sobre a pedra são os que, depois de ouvirem, recebem essa palavra com felicidade, ficam contentes, mas não tem raiz, porque tudo que você planta somente sobre pedra, não estou dizendo de terra e pedra, estou dizendo de pedra e pedra. Não tem raiz, porque ela não tem solo fértil. Então você joga e não produz, porque ela não tem raiz para que nasça, tá? Os que caíram entre os espinhos, a mesma coisa. Os espinhos, eles até têm raízes embaixo, porque os espinhos muitas vezes vêm de algumas plantas, de algumas situações. Mas quando eles crescem, quando esses espinhos crescem, eles abafam a semente. Eu estou falando de semeadura de semente mesmo, mas aí a gente vai levar isso para o coração da gente, tá? E nesse caso dos espinhos, quando essa palavra é abafada, quando você leva a palavra de Deus, quando esse terreno é de espinho, essa palavra é absorvida, porque ela cai nesse terreno, mas ela é abafada por esses espinhos. E o que seriam esses espinhos? A riqueza, os deleites da vida, enfim, várias situações. E aí ela pode até vir a brotar, porque nesses espinhos existem raízes, até porque eles nasceram, mas esse fruto não vai amadurecer. Por quê? Porque ele está voltado aos prazeres da vida, né? E muitos de nós, muitas vezes, a gente se condena por algumas situações, né? Quando a gente fala prazeres da vida, é tudo que é o excesso, é tudo que faz mal, principalmente o que faz mal a nós e ao outro. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque essa linha é uma linha muito tênue, e a gente, às vezes, se cobra, e se cobra de maneira errada, tá? E aqui caiu na terra boa, eu falei, né, que acho que todos nós estamos com a terrinha bem boa, está bem adubada. São os que, tendo ouvido a palavra com o coração reto e bom, retém essa palavra e dão frutos com perseverança. O que é isso? Né? Olha, a gente está num momento muito difícil, um momento em que nós temos que ter toda uma reinvenção de vida.
no momento onde as casas espíritas, algumas estão funcionando, né? Mas a grande maioria, até pelo aconselhamento da nossa federação, né? Não funcionam. Até porque nós somos um público um pouquinho mais, né? Com um pouquinho mais de... Então, o aconselhamento é realmente não irmos. A gente está se reinventando o tempo todo. Então, a gente está com perseverança, porque a gente está usando umas ferramentas que a gente não tinha acesso, a gente não sabia usar, né? A gente vai aprendendo, né? É perseverança isso, né? É terra boa sendo semeada, porque a gente precisa levar a palavra, a gente precisa atender o outro, e a gente está falando de uma conversa virtual, mas existem os atendimentos fraternos, as pessoas que estão realmente no nível de ansiedade no alto. Então, é o atendimento fraterno, é o atendimento psicológico, é a desobsessão, enfim, é uma série de fatores que foram envolvidos com essa dificuldade. E se a terra não for boa, se o plantio não for bom, nós não vamos conseguir dar frutos. A gente se fecharia nos nossos lares e o outro é que se virasse. Só que a gente não pode fazer isso, porque nós temos uma responsabilidade. Além de praticarmos a palavra que está plantada no coração de cada um de nós temos que divulgá-la de uma maneira ou outra, né? Seja pelo Skype, seja pelo telefone, seja pelo WhatsApp, enfim, tudo isso foi modificado. Então, eu acredito muito que a nossa terra é muito boa. E aí a semente, por ser a palavra de Deus, né, é essa semente que está sendo falada aqui. É a lei do amor, porque ela abrange religião e ciência, filosofia e moral. Essa é a palavra de Deus, né? E a Terra representa o estado intelectual e moral de cada um de nós. Porque nós temos que ter, né, intelectualmente e moralmente, acima de tudo, moralmente, uma terra, um coração que esteja apto a receber essa palavra. Porque muitos de nós poderia simplesmente dizer, não, está na pandemia, está isso e aquilo, vou deixar tudo para lá e vou seguir. Vou ficar em casa e não quero saber mais. E não, a gente está perseverando, está lutando. E à beira do caminho, pedregal, espinho e terra boa, são os nossos estados, intelectual e moral. Aí é que eu volto lá na frente, eu falei, nós estamos na beira, qual será o nosso estado moral e intelectual? Cada um de nós vai responder, né? Para si, ao meu companheiro, as pessoas que me cercam, cada um vai estar no seu estado intelectual e moral, ou estará na beira do caminho, com a palavra de Jesus, ou estará nas pedras, ou estará no espinheiro, ou terá uma terra boa também. Aí, cada um segue o seu caminhar, tá? Sem que nós tenhamos essa coisa de impor, né? Olha, você tem que aceitar, você tem que entender. Não. Inclusive, o momento está muito difícil para algumas pessoas entenderem tudo que a gente está vivendo, tá? Todos nós tivemos e temos acesso à mensagem do Cristo. A gente teve, inclusive, porque nós somos o quê? Espíritos reencarnantes. Então, a mensagem do Cristo, primeiro que ela vem, é um germe dentro de cada um de nós. Né? A mensagem, a lei de Deus está plantada dentro de nós, e a mensagem de Jesus Cristo veio através dele, há muito tempo. E a gente já está com essa mensagem há muito tempo caminhando conosco, né? O que nós fazemos dela é outra história. E a maneira como nós a utilizamos na nossa encarnação também é outra conversa a ser levada, né? Vai depender, como eu falei lá em cima, do nosso estado moral, intelectual e da terra na qual essa semente, que é a palavra de Deus, está plantada e na qual esse evangelho trazido pelo nosso irmão Jesus também chega até cada um de nós, tá? O que a gente vai fazer isso? Aí é individual, tá? Todos nós sabemos que à beira do caminho, né, como eu falei lá na frente, né, para todos nós, quem está na beira do caminho é aquele que escuta e fica meio que assim. Agora a gente vai esmiuçar cada para ver o que a gente pode tirar daí, né? Da beira do caminho, ouvem e não entendem, são indiferentes. Aí a gente vai trazer para dentro da casa espírita.
Porque é difícil demais, porque as pessoas chegam na casa espírita querendo milagre, né? Eles acham que chegando lá, eles vão conseguir um milagre. Tudo vai ser resolvido. Porque eles não entendem ainda no seu caminhar, no seu processo, que é de dentro para fora que a coisa acontece. E aí a coisa acontece de dentro para fora, por quê? Porque a semente é plantada, não é verdade? E se ele está na beira do caminho, essa semente foi plantada. Vamos levá-lo para dentro da casa espírita. Eles chegam na casa espírita e você planta a semente nele, né? Seja no atendimento fraterno, seja na palestra, enfim, em algum momento. Ou você começa a plantar essa semente até fora da casa espírita. Porque é um amigo que te telefona, é um zap que te passa, porque está com problema, e você ali já começa o plantio da semente, que é a palavra de Deus. Você começa. Ele chega na casa espírita. E essa semente é reforçada, né? É jogada a ele, é dada a ele a oportunidade. Só que ele está na beira do caminho. Por quê? Porque ele está querendo resolver o problema. Ele quer resolver aquele problema, né? E aí ele vai com aquele foco. E quando ele observa que não é bem assim que funciona, que as coisas não são assim, ele se decepciona. Gente, eu estou falando no contexto geral, tá? Isso aí é muito, muito amplo mesmo. E aí ele se decepciona. E aí eles ficam indiferentes àquilo, porque eles não conseguiram resolver. O que eles fazem? Eles ficam à margem do processo evolutivo, porque eles estão ainda presos àquela necessidade de resolução daquele problema, que muitas vezes ele vai ser resolvido de outras maneiras, desde que ele pudesse deixar esse coração ser semeado. Então, isso acontece nas casas espíritas. E não acontece pouco, não. Acontece muito. Porque, infelizmente, nós temos ainda muitos irmãos à beira do caminho, tanto encarnados quanto desencarnados. Porque é aqui e é lá, tá bom? A sintonia com os espíritos inferiores, porque eles ainda estão ligados nos prazeres da carne. Eles ainda querem resolver o seu problema, mas não querem modificar o seu estilo de vida, não querem se adequar. Enfim, eles querem solução, né? Eles não querem transformação. E a transformação dá trabalho, ela dói, né? E ela é necessária. Então, no momento certo, isso vai acontecer. Mas, na grande maioria, os que estão à beira do caminho demoram um certo tempo e aí desistem de ir ao centro, aí vão em outro lugar, enfim, e ficam aí até a coisa acontecer de alguma maneira, porque um dia acontece, né? Nem que seja nas próximas encarnações. E a gente tem que entender que isso não é um processo de obsessão, não, tá? Porque às vezes vocês podem estar pensando assim, mas ele está assim porque ele está obsediado. Aí ele vai lá e a palavra não consegue ser semeada. Não, a gente está falando no contexto geral, não é de processo obsessivo, não, tá? É simbiose. O que é simbiose? Né, você gosta, né, da mesma coisa que eu gosto. Então, é um processo onde as satisfações das paixões são realizadas. Então, é simbiose, não é obsessão, tá? Aí a gente vai falar do solo pedregoso. A gente falou da beira do caminho, né? Agora a gente vai falar do solo pedregoso. Como é que as pessoas se comportam assim? Vão receber a mensagem, chegam na casa espírita, recebem a mensagem com alegria, mas a gente não sabe que em solo com pedra não tem raiz. Se não tem raiz, a planta não finca, né? Não segura. Acabam sucumbindo diante das tribulações e perseguições. São aqueles que vacilam, são os vacilantes, que apresentam entusiasmo inicial. A gente já viu aí muita gente assim, né? Mas acabam desistindo ao surgir os primeiros obstáculos. E aí a gente escuta assim: poxa, mas eu vim para a casa espírita para, né, para resolver, para minha vida melhorar. E, meu Deus, eu tenho muito obstáculo, eu estou tendo muito problema, eu estou tendo muito não sei o quê, meus problemas não melhoram. Como assim? Eu não falto uma palestra, eu não falto um passe, né? Eu não falto. Porque as pessoas estão assim, nós estamos assim. A gente quer imediatismo, a gente quer solução. Só que nesse terreno aqui, nesse solo pedregoso, a palavra vai chegar, mas ela não vai ter raiz. E aí começa com aquele entusiasmo.
e vai ser, às vezes, escassear, vai ser aí começa, aí desiste, porque acha que está certo. E as causas do afastamento poderiam ser evitadas se houvesse um melhor entendimento do que é a mensagem divina e do que essa mensagem pode nos oferecer. No fundo, elas desejam milagre. Então, assim, esses fatores, né, eles são externos, esses obstáculos. Tudo vai... Você sabe que tem... vocês sabem que existe... A gente já ouviu relatos até, e impressionante, né, a gente falar isso, que é impressionante e é chato, né, que é uma coisa que eu achei... Enfim, havia uma pessoa que estava precisando muito, o marido havia se suicidado, enfim, queria. E a gente percebia que aquele solo era pedregoso, mas tudo bem, a gente tem que plantar, a gente está aqui para plantar. E aí, certa feita, com a desculpa, né, para não ir mais, para não se sentar mais no salão, ela alegou que alguém da casa olhou para ela, e ela olhou diferente para ela, olhou de uma maneira que ela achou que não era uma maneira muito boa de olhar. Aí eu questionei, eu falei, mas olha só, não entendi. A pessoa pode estar olhando e nem está olhando diretamente para você, ela pode estar olhando para alguma coisa, para alguma situação, enfim, era um dos dirigentes. E a pessoa podia até estar olhando para além de você, para resolver alguma coisa que estivesse acontecendo atrás de você, enfim, porque acontecem tantas coisas na casa de... Ah, não, mas eu tenho certeza que olhou para mim, porque era para mim, eu não vou vir mais. Quer dizer, um fator completamente banal, mas que a gente também não pode, né? Livre-arbítrio. Então, ok, você não quer mais ir, ok. Então, quer dizer, a semente foi lançada, ouviu, mas no primeiro obstáculo que ela criou, ela desistiu do caminhar, tá? A ausência da terra nesse solo que é de pedra, né? Ele representa a falta, exatamente isso que eu ia falar, de profundidade de algumas pessoas. Não tem pessoas que são rasas? Eu não sei se o termo, né, é esse. As pessoas são rasas. Elas estão sempre na superfície. Elas não querem se envolver com nada. E isso eu tenho certeza que ninguém, na família de ninguém aqui tem. Mas não tem. Entendeu? Só na minha. Na minha tem. Pessoas rasas, que não querem se envolver com quase nada. Entendeu? É aquela pessoa que você já diz assim, não adianta ligar porque não vai dar. Não conta com essa pessoa, não, porque ela não vai poder. Porque quando você liga olha, eu não posso por isso, porque eu estou com o dedão no pé, porque eu estou com o dedo na mão, porque, olha, não vai dar. Não, é melhor não, é melhor não me envolver, prefiro não dar opinião. Então, são pessoas rasas, que vivem na superfície. Por isso que não cria raiz. E assim é dentro da doutrina espírita. Quando você joga a semente, esse solo é pedra, não vai criar raiz. E essa pessoa está sempre na superfície. Sempre na superfície. Né? Querendo muita coisa e pouca coisa oferecendo. Essas plantas que cresceram em ambiente com pouca terra e que não conseguiram, consequentemente, apresentariam raízes profundas. Tá? E ela logo, se ela do espinheiro, né? Agora a gente está passando para o espinheiro, não é isso? Os espinheiros. Os espinheiros. Ah, não, aqui, desculpa, gente. A falta de umidade refere-se às nossas carências internas, porque ele fala, ela não tem, que tem pedra, né? E que não tem raiz e que falta umidade. Essa falta de umidade, quando o Lucas fala para a gente, ele está se referindo às nossas carências interiores, tá? E eu acredito que nesse caso que eu contei, que a pessoa me olhou assim meio de banda, havia ali algum tipo de carência também, que a gente não pôde detectar. Os espinheiros, o que seriam os espinheiros? Né? Porque os espinheiros, eles crescem, tem terra, tem até umidade, porque para crescer espinho é um tipo de planta, né? É espinheiro. Mas eles vão abafar essa palavra, né? Porque não vai dar planta bonita. Os espinheiros representam o chamamento do mundo, a sedução da riqueza, novamente a riqueza, o orgulho aparecendo, tá? A ambição, o egoísmo, a vaidade. O terreno com espinho, com espinheiro, é o das pessoas que ainda se mantêm muito apegadas aos seus defeitos, ao seu personalismo. Quer dizer,
é um problema, aí esse é um problema interno, sabe? São pessoas muito difíceis, né? Por quê? Porque quando a pessoa é excessivamente, né, tem o seu personalismo exacerbado, elas são mais difíceis de lidar. Então, a palavra não é aceita com facilidade. Essa palavra tem até um melhor entendimento da mensagem, né, da mensagem de Deus, de Jesus, a pessoa tenta adaptá-la ao seu interesse, buscando suplantá-la com o que considera melhor para ela. E aí a gente vai levar isso para um outro campo, que não nos cabe aqui citar aonde, nem nada. Mas existem irmãos nossos que pegam o evangelho do Cristo, que será e que seria a semente a ser plantada nos corações, e adaptam ao seu bel prazer. Adaptam como querem que o outro escute. Adaptam para conseguir que o outro faça aquilo que ele deseja que seja feito, né? Isso é muito sério. Isso é extremamente sério. Por quê? Porque nós que somos da doutrina espírita e que acreditamos em reencarnação, esses irmãos irão chegar no plano espiritual e terão que prestar contas disso. Porque o evangelho do Cristo é um só. Ele não pode ser adequado ao seu bel prazer. Ah, mas eu vou fazer assim, porque assim eu vou convencer aquela pessoa. Não. Na doutrina espírita não existe isso. Não existe. E se um dia acontecer, podem levantar o braço. Está errado. Pode levantar a mão e dizer que está errado. Porque nada pode ser feito ao bel prazer daquele que divulga o evangelho. Né? Primeiro que a gente que tem a tarefa de divulgar o evangelho, nada mais somos do que irmãos como todos. O que a gente faz de diferente, ou não, porque eu conheço muita gente que estuda infinitamente mais do que eu, mas muito mais do que eu, né? É divulgar o evangelho, é estudar um pouquinho, estudar, e eu estou com papel na mão, além de ter estudado, e falar de uma maneira em que todos escutem, que todos entendam o que é o evangelho. Agora, eu não posso trazer esse evangelho e colocar a meu bel prazer, da maneira como eu acho que tem que ser, e como eu acho que eu quero que você entenda, para fazer o que eu quero que você faça. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Aí, foi isso, buscando suplantá-la com o que considera melhor para ela. Então, não, isso não pode. Isso realmente é um terreno super, super, super de pedra, né? E aí, finalmente, a gente chega na melhor parte, que é a terra boa. E que eu acredito piamente que todos nós estejamos neste campo da terra boa. Porque nós estamos... a gente está perseverando, né? E a terra boa, ela precisa dar frutos, né? E aqui ele fala... num dos evangelistas fala 30 por 60, 60 por 120, ou seja, multiplicando isso, né? A terra boa ou fértil fala sobre aquele que acolhe a semente, permite que ela germine e dá condições para que ela cresça e até frutifique. São aqueles que possuem corações generosos, dispostos a ajudar as pessoas e a se transformarem em auxiliares na construção de um mundo novo. Cara, a gente se encaixou aí perfeitamente. Por quê? Porque a gente está aceitando, está acolhendo essa semente que é a palavra de Deus. Está aceitando e está acolhendo os ensinamentos do nosso irmão Jesus. Está aceitando e está regando essa terra, né? Colocando adubo todo dia, porque não está sendo fácil, né? Nós estamos, mais uma vez falando, vivendo momentos muito difíceis, aonde nós estamos tendo que adubar a nossa terra, os nossos corações, diariamente. E não somente os nossos, todos aqueles que nos cercam e todos aqueles que encontramos nas ruas, né? Quando podemos sair às ruas, todos aqueles que nos passam mensagens, né? E não são poucos, não são poucos, né? O número, né? A Organização Mundial da Saúde está fazendo um levantamento, né? O número de taxa, né? Da taxa de pessoas com ansiedade cresceu de uma maneira absurda. Ou seja, estamos vivendo um momento onde uma taxa absurda de ansiedade, uma taxa absurda de síndrome do pânico,
e etc, etc, gera muito suicídio. Então, é uma responsabilidade muito grande. Quando você fala do Evangelho de Jesus, quando você tenta adubar, né, esses terrenos de diversas nuances, né, desde a beira do caminho até a terra boa. Então, é uma responsabilidade, porque eu não sei se vocês gravam e se isso vai para o YouTube, se isso vai para um... Enfim, não, eu não sei, eu também não tive a curiosidade de perguntar. Mas já tive a oportunidade de fazer e de estar no YouTube, e a responsabilidade é muito grande, porque muitas dessas pessoas, no momento de desespero, elas vão lá e procuram. E o que você está dizendo para essa pessoa pode influenciar. Então, você está jogando a semente, você está plantando. Então, a nossa terra é a nossa responsabilidade. Todos os dias nós temos que colocar a aguinha lá, né, para ela poder, né, germinar, para ela poder crescer, para ela poder dar fruto, para eu distribuir esses frutos. Porque o espelho é um ser humano como qualquer outro. Então, a gente também tem que ser o tempo todo acolhido, também tem que ser regado. Então, isso é muito, muito importante. E aí ele continua, os frutos, né, dessa terra boa, dessa raiz que fincou, porque para dar fruto, a raiz tem que estar firme, verdade? São obtidos em diferentes quantidades. Aí foi o que eu falei. E aí ele fala, dobro, triplo, porque é assim que Jesus quer. Ele quer que você divulgue o evangelho. Ele quer que você distribua aquilo de bom que você tem. Porque não adianta você distribuir algo que não vai ajudar o outro. E aí a gente escuta muito no evangelho que você só dá aquilo que seu coração está cheio. E se seu coração é a terra boa, e se essa terra boa está com raiz fincada, está com fruto, você só vai dar coisa boa. Não tem. Mas aí a gente para e pensa, né? Meu Deus do céu, tem dia que eu acordo com o pé esquerdo. Verdade. Tem dia que a gente não acorda muito. Tem dias que você se aborrece ao longo do dia. Tem dia que você acorda não muito bem e no decorrer do dia você fica bem. Tem dia que você acorda bem e no decorrer do dia você fica mal. Tem dia que você acorda bem e no decorrer do dia fica tudo bem. Você até estranha. Opa, epa, ficou tudo bem. Mas é assim, né? É o nosso diário, é uma constante. Né? Não estou, acordei azeda, né? Acordei mal. Vou botar na Rádio Rio de Janeiro, vou botar uma música, vou cantar, vou fazer alguma coisa. Vou, né, regar meu coração, minha terra tem que estar boa. Tá tudo bem, aconteceu alguma coisa que me diz, entendeu? Vou pegar o evangelho, tem que ter o culto do evangelho no lar, é o que a gente tem que divulgar de uma maneira assim, agora mais intensamente, porque as pessoas, infelizmente, não fazem, e às vezes nem sabem fazer, e aí a gente ensina, a gente fala. Tem gente, mas eu não faço porque meu marido não gosta, minha filha não faz na área, sei lá, faz em algum lugar, mas faz, porque isso é bom para você, é bom para o seu lar. Então, isso é também você distribuir aquilo, o teu fruto. Você está distribuindo ensinamento, você está ajudando aquela pessoa que não, muitas vezes não sabe fazer. Os diferentes, aí a gente vai caminhando assim, né, para a reta final. Porque parábola é assim, né, gente? Parábola e aí você dá uma... Porque é muita coisa, mas ela é normalmente, né, menorzinha. Os diferentes solos apresentam capacidades diferentes, diferenciadas, para que a semente se desenvolva. Isso é verdade. Você tem, nas plantações da vida cotidiana, existem semeaduras que só podem ser feitas em determinados solos, porque senão elas não vingam. Né? E assim é o que foi dito, né? E aí ele continua, a qualidade audições em que nos encontramos, fazendo com que estejamos dispostos a nos doarmos em maior ou menor intensidade. Isso é uma enorme verdade. Aí a pessoa fala assim para a gente, né? Para todos nós. Mas vocês falam que a gente tem que ser isso, tem aquilo, tem que doar, tem que ser, a terra tem que ser fértil, meu coração. Mas, poxa, não é assim.
Eu não tô nesse grau todo de evolução. Gente, a gente não precisa ser, né? Jesus, a gente está caminhando. Então, conforme a gente está caminhando, a gente vai doando, a gente vai, né, arando essa terra para que ela fique cada vez melhor, para que ela fique cada vez com mais raiz, com mais fruto, espírito de luz, espírito superior. A gente precisa caminhar. E a gente percebe coisa muito interessante. A gente, que, assim, nós não conseguimos interromper, não conseguimos, porque o coração fala mais alto, é o de ir para a rua, né? Doar comida. E aí a gente vê uma coisa muito interessante, né? Que aqueles corações que estão ali, como tem solo fértil, como tem receptividade para a palavra, né, de Jesus, como tem receptividade para o plantio naqueles corações. E a partir deste momento, né, eu não estou dizendo de evangelizar, não, porque, inclusive, o grupo que a gente pertence, como existem pessoas de outras religiões, a gente não fica evangelizando na rua. A gente leva o alimento, a roupa, etc., e dá o consolo, fala do Evangelho do Cristo, sem denominação de religião. Mas o solo é fértil demais, porque eles querem, eles são ávidos, sabe? Eles rezam, eles têm fé. O que mais se escuta é isso. Eu tenho fé que eu vou sair daqui. Eu tenho fé de que eu vou conseguir. Entendeu? Então, isso mexe com a gente. Porque o número também desses moradores aumentou, gente, de uma maneira também nessa pandemia, uma coisa assim absurda. E a gente vê que aqueles, na sua grande maioria, são terra boa, aonde você pode jogar semente, que essa semente vai frutificar. Porque a fé que essas pessoas têm é uma coisa assim de deixar, sabe, a gente de boca aberta. É muito bonito de se ver. Então, dependerá do adubo que a gente vai colocar, que dispomos, né? Que nós nos dispomos a oferecer. O que a gente vai colocar nessa terra? Sempre a palavra do Cristo. A gente vai adubando, colocando todo dia, colocando, dividindo, né? Nunca subtraindo, sempre dividindo e multiplicando. Né? A matemática de Jesus era sempre de multiplicar e dividir. Então, essa parábola, como a gente falou no início, né? Ela é tida como a parábola das parábolas. Por quê? Porque ela fala da palavra dita, escrita e dita para cada um de nós, e como essa palavra penetra nos nossos corações, nas nossas mentes. E o que eu faço com esse ensinamento todo que eu tenho? Eu faço o que com isso? Né? Eu guardo numa caixinha para mim, porque eu penso que talvez, quando eu desencarnar, eu vou usar, né? Porque eu vou saber muito, ou eu abro essa caixinha e divido com todos aqueles que me cercam, meus irmãos nessa caminhada evolutiva, que não está fácil, né? Cada um de nós no seu estágio, mas cada um de nós sendo sempre semeados. Então, essa parábola traz para a gente esse tipo de reflexão, né? A minha terra é o quê? Beira do caminho, pedregosa, espinheiro ou terra boa? Qual dessas terras o meu coração se encontra? Tenho certeza que é terra boa, certeza. Porque se aqui estamos dispondo do nosso tempo, né, do nosso tempinho, do nosso momento, para ouvir, para ter a paciência de ouvir, né, para tentar dividir, é porque a nossa terra já está bem boa, né, bem boazinha, já para dar uma plantada e esse fruto já está começando a aparecer. E quando a gente estava estudando, a gente leu aqui uma mensagem de Emmanuel, que encerra muito bem esse tema. Emmanuel é desse livro aqui, As Parábolas de Jesus segundo a Doutrina Espírita. E aí ele diz assim, trecho de Emmanuel psicografado por Chico Xavier no livro Fonte Viva, lição 64, página 150. E aí ele fala assim,
O semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. E é isso, gente. A mensagem é essa, que a gente possa, então, nesse aconselhamento, né, de Emmanuel, sair para semear. Hoje a gente não pode nem usar o verbo sair, mas a gente pode usar o verbo semear. Então, que a gente semeie da melhor maneira, da melhor forma que a gente encontrar, e a gente está encontrando várias maneiras, várias formas, mas que nós possamos sair daqui hoje sabendo que cada um de nós é um semeador da palavra de Cristo. A nossa responsabilidade é grande, mas ele sabe que cada um de nós dará conta dessa semeadura. Muito obrigada a todos vocês. Alguém fala aí, gente. Por favor. Lenita, o microfone está desligado. Ela está falando. Falando. Eu vou repetir, então. Obrigada, Dalva, estava agradecendo. Obrigada a você. Como sempre, a sua presença.